Paz do Senhor Jesus, boa noite, aqui é o pastor Rafael. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Hoje nós vamos falar sobre a introdução do livro do Apocalipse. Essa série de estudos tem por objetivo nós estudarmos as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar da introdução daquilo que se passa no seu capítulo 1. Então, se você quer acompanhar, pegue sua Bíblia. Vamos estar falando aqui da introdução deste livro. Primeiro, nós devemos saber que o livro Apocalipse ele foi escrito com um objetivo muito claro. A palavra Apocalipse, no grego, significa revelação ou desvelado, ou seja, a remoção do véu. Mas revelação de quem? Revelação da pessoa de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse ele tem por objetivo revelar a todos nós a pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm receio, têm medo, às vezes até de ler e estudar o livro do Apocalipse, porém, nós não devemos ter medo ou receio de ler ou estudar o livro do Apocalipse, pois o livro do Apocalipse, ele foi feito, ele foi escrito para nós, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque ele é justamente o livro da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Isso está onde, pastor? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é interessante nós olharmos para isso aqui, que nós vemos que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu, Jesus Cristo repassou ao anjo, o anjo entregou a João, e João tem o objetivo de escrever para revelar a igreja. Então a revelação de Jesus Cristo, Deus ele dá a revelação de Jesus Cristo ele passa para o anjo passa para João revelar a igreja. Então nós vemos aqui que o livro do Apocalipse ele tem por objetivo revelar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse também, ele é um livro que possui uma bênção escrita no seu versículo de número 3, para aqueles que leem, diferentemente de todos os outros livros da Bíblia. Nós somos abençoados pela leitura, sim, mas há algo especial que é enfatizado na introdução do livro. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse capítulo 1, verso de número 3. Então há uma bênção especial para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Porque o tempo está próximo. Assim conclui o verso 3. Nós sabemos, irmãos, que esse próximo aqui é interessante porque as profecias de cunho escatológico, normalmente elas têm 2 cumprimentos, um normalmente é histórico e um profético futuro. Então, a maioria das profecias bíblicas nós podemos interpretar desta forma, e quando Pedro diz, quando João diz que o tempo está próximo, realmente estava próximo, pois muitas das coisas que ele descreveu aconteceram nos dias de João, ainda assim, mas também está próximo de nós, 2000 anos depois, que nós estamos mais próximos do fim dos tempos do que João estava quando escreveu. Afinal de contas, Pedro nos esclarece que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, realmente estava próximo. Nós continuamos aqui no estudo da Palavra do Senhor. É interessante que muitas pessoas têm medo, como eu já disse aqui, têm receio, mas nós não devemos. Pois o livro do Apocalipse ele é um livro que traz uma mensagem de esperança. Sim, esperança. Pois é revelado no final do Apocalipse que o mal vai ser exterminado. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá mais morte, não haverá as coisas que nos fazem sofrer aqui nessa terra. Então, a mensagem do Apocalipse ela termina com uma mensagem de esperança. Trata-se da revelação de Jesus Cristo, um Cristo vitorioso, um Cristo poderoso, que já está escrito, já está determinado, ele é vencedor, e é uma mensagem de esperança para todos aqueles que nele creem. Então, nós não devemos ter medo. Nós sabemos que é difícil de interpretação, há muitas mensagens de alegoria, muitas mensagens onde existem aí linhas de interpretação. Dentro das mais conhecidas aí estão o historicismo, estão o preterismo e o futurismo. O objetivo aqui desse estudo não é fazer desse estudo um estudo escatológico aprofundado, não é esse o objetivo. Nós estamos aqui tratando da interpretação daquilo que está escrito, porém sem se prender a uma doutrina escatológica, um viés escatológico, ou seja, historicismo, ou preterismo, ou futurismo. Nós estamos aqui para interpretar aquilo que a Bíblia está nos dizendo, e aquilo que for pertinente nós vamos adicionar, comentar, para enriquecimento desse estudo. Então, continuando aqui, nós vemos que João ele escreve, ele recebe uma ordem do Senhor Jesus Cristo a escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, Jesus ele passa essa revelação
ao seu servo João. Então ele escreve para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O livro das Revelações é uma carta, e como toda carta escrita, ela tem um destinatário. Esse destinatário são as 7 igrejas da Ásia. Nós vemos aqui, é interessante que o apóstolo João, ele passa por momentos complicados ali, antes de ter essa revelação. A história nos relata, a Bíblia não diz isso, mas a história nos relata, a tradição nos relata. E João, ele é o último apóstolo vivo, né, naqueles dias. Todos os outros já haviam sido mortos, já haviam sido martirizados pelo amor ao Evangelho, pela palavra de Deus. E João, ele não abandona de maneira alguma, né? João, no seu capítulo 1 de Apocalipse, verso 9, ele diz que ele foi preso, por quê? Pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João, ele é jogado, né? Ele é lançado na ilha de Patmos. Diz a história que eles tentaram, o imperador Domiciano, que era imperador na época, ele tentou lançar João, ele lançou, né, segundo a história, João num cadeirão, num tacho de óleo fervente, e nada aconteceu com João. Ele sai de maneira milagrosa, sem nenhuma lesão, sem nenhum dano físico. Então a solução é, se nós não podemos matar João, nós vamos calar João. Então isolam ele numa ilha, numa prisão, para morrer. Alguns historiadores vão dizer que essa ilha de Patmos era o lar de todos os piores que havia na época, né? Então assassinos, pessoas bárbaras, terríveis, que eles queriam tirar do meio da sociedade, eles lançavam para esta ilha para que eles se degladiassem ali, para que eles matassem uns aos outros, né? Então eles eram largados ali sem nenhuma condição, sem nenhum sustento, sem nenhuma provisão, não tinha como fugir nadando, não tinha como escapar, né? Além das pessoas ruins, né? Alguns historiadores costumam dizer que essa ilha era conhecida também como uma ilha onde havia muitas cobras peçonhentas, muitos animais peçonhentos. Então era um lugar ali totalmente hostil, totalmente inóspito. E nós vemos aqui que João, ele é lançado nesta ilha, né? Podemos até conjecturar aqui, fazendo uma conjectura com base naquilo que Jesus diz para João, né? Nós sabemos como hoje, né, nós podemos aqui fazer aí uma conjectura de como, né, funciona a nossa mente, né? Imagina, ser pregador da palavra, João é isolado nesta ilha. Então, com certeza, né, pensamentos ali vêm à sua mente, talvez de desespero, de abandono, né, estavam ali tentando matar João de qualquer forma. É normal o ser humano se abater, porém, Jesus, ele faz um contraponto contra tudo aquilo que João, né, possivelmente estava sentindo. Nós vemos isso aqui na introdução, como Jesus se apresenta para ele. Então, por exemplo, João, ele dá o testemunho de si próprio, dizendo: estou na ilha de Patmos, fui preso por quê? Pelo testemunho da palavra. Porém, quando Jesus aparece para ele, ele diz: eu sou a fiel testemunha. Então, Jesus, ele faz um contraponto. Tentaram matar João, ameaçaram João de morte, né? Jesus, ele aparece para João: calma, João, eu sou primogênito dentre os mortos. Tentaram fazer com que João fosse esquecido, né? Porque João preso numa ilha, sem poder sair, né? Domiciano achou que iria silenciar, acabar com a pregação do Evangelho. Então, tentaram fazer com que João fosse esquecido. E aí nós vemos aqui que Jesus se apresenta para ele como aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O banimento foi a tentativa de dizer a João que ele não era ninguém, mas Jesus se apresenta como o príncipe dos reis da terra e aquele que nos fez reis e sacerdotes para Deus. Nós vemos que Jesus se apresenta, por exemplo, como alfa e ômega, né? Uma saudação, uma apresentação de Jesus no versículo de número 8, alfa e ômega, princípio e o fim, né? Alfa e ômega são respectivamente a última e a primeira letra do alfabeto grego. Então, foi uma forma que Deus encontrou de expressar para que nós viéssemos entender que fora dele não há outro, né? Então, é o primeiro e o último, né? Alfa e ômega, princípio e fim. Ele estava nos mostrando que ele vai além, né, daquilo que nós podemos entender ou compreender. Pois a nossa compreensão, o nosso entendimento, ele é limitado. Nós somos seres tridimensionais, nós funcionamos na terceira dimensão, nós estamos num tempo chamado Cronos, e Deus, né, ele não está no Cronos sujeito ao nosso tempo, ele está, né, no Kairos, um termo grego que é utilizado para esse tempo adimensional. Então, por isso que Deus, ele
ele não era, né? Ele é. É por isso que quando ele se apresenta a Moisés, ele diz, eu sou. Porque Deus é. Né? Deus é. Logo, ele não foi e não será. Ele apenas é. Né? Isso é tremendo. Por isso que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso, o que há de vir. Então, Jesus passa para João essas instruções. Ele devia escrever, então, 7 cartas às igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós vamos ver aqui que ele tem visões. E Jesus, para dar a base para essas visões, a primeira coisa que Jesus faz para ele é mostrar para ele o quê? 7 castiçais de ouro e 7 estrelas. E Jesus ele trata de dar essa interpretação para que fique de uma maneira bem clara. Né? Então a primeira coisa que João vê são 7 castiçais, ele vê 7 estrelas, e Jesus já explica para ele que esses 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos da igreja, né? Que estavam ali nas suas mãos. Ou seja, Jesus estava falando para ele, João, né, você vai escrever essas cartas, as cartas são para 7 igrejas, mas Jesus já estava falando para João ali de uma maneira antecipada que ele tinha o poder em sua mão, que tudo estava no seu controle, que ele era aquele que andava no meio dos 7 castiçais e ele tinha as estrelas nas suas mãos. Então, Jesus Cristo mais uma vez reforça, não importa qual era a igreja, né, porque aí, entrando várias linhas de estudo, né, nós vamos ver aí alguns, o historicismo, por exemplo, vai dizer, né, hoje nós somos a igreja de Laodiceia, né, nós somos a igreja de Filadélfia. Então, o historicismo vai querer colocar numa linha de tempo, mas Jesus ele está dizendo, independente de tudo, eu tenho o controle nas minhas mãos. De conhecimento, acredito de todos, ou da grande maioria, e João, né, foi o discípulo que andou com o Senhor Jesus, ele se denominava o discípulo a quem Jesus amava. Nós vemos que João, além de ser a testemunha ocular, além de ter andado com o mestre, além de ter presenciado diversas experiências, João inclusive presenciou Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração. Porém, ele ainda não havia visto Jesus glorificado como Jesus aparece no capítulo 1. Há uma grande diferença aqui, né? É importante ressaltar isso. João ele tem uma visão inicial, lá em Mateus 17, em Marcos 9, de Jesus transfigurado. Mas aqui, em Apocalipse capítulo 1, ele vê Jesus glorificado, o que é diferente. Né? Aqui, lá, quando ele vê, em Mateus 17, no monte, junto com Pedro e Tiago, onde aparece Moisés, a figura de Moisés e a figura de Elias, né? Eles veem Jesus transfigurado. Era um Jesus humano, porém com a aparência transformada, transfigurada, né? Com o corpo humano. Já aqui na visão do Apocalipse, ele vê o Senhor glorificado. Ele vê Jesus Cristo vencedor, ele vê o seu aspecto vitorioso, assim como ele é. Então, é bom destacar isso. Nós vemos aqui que João ele faz convênio, assim como os outros discípulos, de falar a verdade, testemunhar. Quando nós pegamos a sua primeira epístola, por exemplo, primeira epístola de João, seu capítulo 1, ele vai falar que nós temos que falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós ouvimos, nossos olhos viram, contemplaram, nossas mãos apalparam da palavra da vida. Então João ele diz isso. Então nós estamos aqui tratando das escrituras que foram escritas por alguém que andou com Jesus, que esteve, e esse testemunho dele é fiel e verdadeiro. É interessante que todos aqueles que têm um encontro desse, né, uma visão aterradora como essa, né, por exemplo, Daniel, no capítulo 10, nós vamos ver que João ele perde suas forças, ele cai como morto, e assim como Daniel, né, ele é tocado e as suas forças são restauradas. Né? Então a destra do Senhor ali levanta e sustenta para que ele continue tendo a revelação. Então, nós vemos aqui João, ele dá uma sequência, Jesus ele revela ali o mistério, e o livro todo, né, o panorama do livro, né, ele é cheio de parábolas, né, cheio de metáforas, e nós vamos vermos que Jesus ele sempre, né, ao longo do seu ministério, nós vamos ver na harmonia dos evangelhos, ele utilizava-se das figuras de linguagem, das parábolas, porque era uma maneira de, as parábolas eu costumo dizer que é uma forma terrena de ilustrar verdades espirituais. Vou dizer de novo, as parábolas é uma expressão, uma forma terrena de expressarem verdades espirituais. Então Jesus, ele, através de coisas simples, de exemplos do cotidiano, ele conseguia revelar verdades profundas, complexas, mas que cabiam no entendimento daqueles que estavam ouvindo. Então, da mesma maneira, eu acredito que Jesus ele usa, né, faz questão de usar linguagens figuradas, linguagens filosóficas, até parabólicas, no livro do Apocalipse. Para quê? Para que eu e você possamos meditar, entender verdades complexas, verdades espirituais, através de uma linguagem que nós possamos, com o auxílio do Espírito Santo, compreender de uma maneira mais simples. Amém? Então, este é a introdução do livro do Apocalipse. Nós ficamos por aqui no estudo de hoje. No próximo estudo, nós vamos dar início ao estudo da primeira carta, a carta que foi escrita e direcionada à igreja de Éfeso. Então, nós encerramos por aqui o estudo do capítulo 1.
Agradeço a todos. Até o próximo estudo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.